Olá, queridos irmãos, sejam bem-vindos a mais um estudo Momento Perguntas e Respostas segundo o Espiritismo. Que a paz e o amor do Mestre seja sobre todos. Eu sou a Aline Souza e vou responder as perguntas de hoje. Pergunta número 1. Qual é a missão do Brasil sendo pátria do Evangelho? A missão do Brasil é fazer ressurgir no mundo aquela essência perdida do Evangelho de Jesus. Porque lá na Palestina, onde a árvore do Evangelho foi plantada, o povo lá já não assimilava as lições do Cristo há muito tempo. Então Jesus escolheu o Brasil para ser o porta-voz das suas lições. Como nos mostra Humberto de Campos no seu livro Brasil, Coração do Mundo e Pátria do Evangelho, a missão do Brasil é crescer moralmente, né? E mostrar ao mundo, como já está mostrando, esse conceito de fraternidade étnica, né? Que é abraçando todos os povos sem discriminação. Até porque o Brasil ele é formado de pessoas humildes, né? Então a missão do Brasil é essa, e é transformar-se também num celeiro de alimentos materiais e espirituais para o mundo todo. Pergunta número 2. Qualquer pessoa pode trabalhar numa casa espírita? Sim, desde que tenha vontade de servir, de ser útil, de ajudar. Não são só os médiuns, digamos, desenvolvidos que trabalham nos centros, nas casas espíritas. Lá existe sempre muito trabalho e qualquer um que tiver boa vontade pode trabalhar lá. Pergunta número 3. Eu durmo a noite toda e acordo muito cansado. Parece que trabalhei pesado a noite toda e ultimamente não tenho lembrado dos meus sonhos. O que pode ser? Conforme está lá no Livro dos Espíritos, as atividades que o espírito tem fora do corpo durante o sono reagem sobre o corpo físico e pode fazer ele se sentir cansado. Então pode ser que esteja acontecendo isso com você. Você pode estar trabalhando no plano espiritual e quando volta ao corpo, seu corpo se sente cansado por esse trabalho que você fez lá. Agora, o sonho ele é uma lembrança do que a gente viu durante o sono. Mas nem sempre nos lembramos daquilo que vimos, né? Às vezes lembramos um pedacinho, algo assim, às vezes realmente não lembramos nada. Mas isso é por quê? Porque nós não temos ainda a nossa alma em total desenvolvimento. Então, quando o espírito volta ao corpo, geralmente a gente esquece aquilo que a gente viveu por lá. Pergunta número 4. Como se explica o processo reencarnatório na inseminação artificial? Se o óvulo ou sêmen está congelado, como pode um espírito reencarnar? O espírito ele não está ligado ao óvulo ou ao sêmen. Eles não são uma coisa só. O processo reencarnatório ele é planejado lá no mundo espiritual e ele só se dá quando o óvulo se junta com o espermatozoide, quando acontece a fecundação. Então vejamos assim, se um espírito tiver que nascer em tal família, sendo inseminação artificial, uma fecundação natural, ele vai nascer. Pergunta número 5. É possível que eu esteja desenvolvendo minha mediunidade mesmo não estando frequentando nenhum centro? Sim, é possível. Para alguns, a mediunidade ela surge através dos estudos, da interação com a casa espírita. Para outros, surge naturalmente, né? Aquela mediunidade ostensiva, que é o que acontece na maioria das vezes. E é a partir daí que muitos procuram uma casa espírita para entender, estudar, saber lidar. Então, se isso estiver acontecendo com você, procura um centro espírita para você ter uma maior orientação sobre como proceder. Pergunta número 6. Como os espíritos transmitem suas mensagens? Eles podem transmitir sua mensagem pelo pensamento, que é aquilo que chamamos às vezes de intuição. Também pode ser pela psicofonia, né, que é pela fala. Quando o espírito ele se aproxima do médium, esse médium sente todas as sensações desse espírito, pode atingir até suas capacidades motoras, corporais, e dá a impressão de que o espírito está usando o corpo dele, mas não está, porque nenhum espírito entra no corpo de ninguém. Ele faz uma ligação mente a mente, né? E ali ele passa para o médium capta, né? Capta seus pensamentos, suas sensações e fala, e às vezes até gesticula. E na psicografia, né, nas cartas, é quando o espírito ele age sobre o braço do médium, escrevendo e traz ali a sua mensagem. Pergunta número 7.
É possível diminuir o número de reencarnações? Nós não aprendemos tudo de uma vez, isso é fato. A gente precisa desenvolver a inteligência e também a moral. Mas, se o espírito se esforça, se o encarnado se esforça para vivenciar o bem, para fazer as coisas certinhas, se entrega ao amor, à caridade, ele não dá continuidade ao mal, com certeza ele vai diminuir aí os números de reencarnações. Por quê? Porque ele vai aprender mais rápido. Então ele avança mais rápido. Pergunta número 8. A dor e o sofrimento existem para aprendermos e evoluirmos? Não. A dor e o sofrimento, meus irmãos, eles só existem porque nós insistimos em não exercitar o amor, em não exercitar a lei do amor e não sermos bons. A dor, ela não é uma lei, ela é uma consequência da nossa inconsequência. A dor e o sofrimento ajudam no aprendizado e na evolução? Sim, ajudam. Porque é bem aquela frase, se a gente não vai pelo amor, a gente vai aprender pelo amor, pela dor. Se não vai pelo amor, vai aprender pela dor. Mas como o apóstolo Pedro disse, o amor cobre uma multidão de erros. Então, quer dizer o quê? Se a gente não precisa pagar sofrendo, a gente pode também reparar os erros do passado, amando, distribuindo bem, sermos bons, sendo bons. Perdão. Pergunta número 9. Como desenvolver a mediunidade? Olha, todos nós somos médiums. Num grau mais acentuado do que outros, mas todos somos. Se você quer trabalhar servindo como médium a Jesus, ao bem, procure uma casa espírita, onde você possa estar sendo orientado, entender o que é mediunidade, estudar toda a obra kardeciana, entender o mundo espiritual. O que não pode é tentar desenvolver essa mediunidade sozinho. Sabe, desenvolver aí através dos manuais que a gente acha na internet, isso é muito perigoso. Porque um médium imaturo, no meio de seus estudos, desenvolvimento, ele pode se deparar com espíritos de má índole, sabe, de baixa vibração, e isso pode afetá-lo, assim, até pro resto da vida, vamos dizer. Então é interessante que esteja dentro de uma casa espírita com um grupo que saiba o que está fazendo, que vai te dirigir, que vai te ensinar o caminho certinho. E aí você vai ver que tem um caminho muito bonito para poder trilhar. Trilhar um caminho aí muito bonito. Pergunta número 10. A timidez tem alguma relação com a bondade? Na maioria das vezes, as pessoas tímidas têm uma inclinação para o bem? Eu acredito que não dá para relacionar muito uma coisa com a outra, porque a bondade ou a maldade está dentro de cada um, aí, dependendo da sua evolução moral, né? Tanto para pessoas tímidas quanto para pessoas extrovertidas, né? Até porque cada tímido ele tem suas características próprias, né? Quer dizer, aliás, a timidez é uma das características de um indivíduo. Ninguém nasce tímido, né? Nem se sente tímido o tempo todo. As pessoas elas reagem às vezes timidamente porque elas não aprenderam a se relacionar com algumas situações, não aprendeu a se relacionar com outras pessoas, que é o que dizem os especialistas. Então, às vezes, essa falha de aprendizagem faz com que ela forme ideias erradas sobre si mesma e também sobre os outros, adquirindo alguns preconceitos, né? E às vezes eu sendo submisso demais e coisas e tal. Assim, eu já vi pessoas tímidas que pareciam que carregavam uma raiva assim muito grande dentro delas. E eu já vi outras pessoas tímidas que pareciam exalar amor. Da mesma forma, pessoas extrovertidas fazendo coisas ruins, agindo no mal, como pessoas extrovertidas também fazendo coisas no bem. Então eu vejo que a timidez ela não está relacionada nem com o bem nem com o mal. Isso aí é algo da pessoa mesmo. Bem, meus irmãos, agradeço pelas perguntas enviadas. Por hoje é só. Semana que vem teremos mais momento perguntas e respostas. Fiquem com Deus e tenham um ótimo repouso.